Ricardo, eu não sei se hoje não era melhor nós trocarmos o desporto automóvel por qualquer coisa que nos pudesse levar a voar, não? Um parapente, talvez. Exatamente. Esses não fazem parte da lista dos desportos favoritos? Nem parapente, nem windsurf, não Nada. sou amigo do vento. É pezinhos na terra e, neste caso, dentro de um automóvel. Como é que nasce esta paixão pelo desporto automóvel? Eu nasci nos automóveis. O primeiro negócio da família era os automóveis. Eu, desde que me lembro, acho que mal sabia caminhar, já estava a conduzir os carros, já estava a conduzir as motas, a roubar os carros lá na concessão de automóveis e tive algumas peripécias aí pelo caminho. Mas desde muito cedo aprendi a conduzir, tanto o meu pai como o meu tio sempre me incentivaram muito e foi de facto algo muito natural para mim, os motores, as motas, os carros, e foi algo que nasceu comigo. Aos 14 anos, a primeira experiência com o desporto, mesmo federado, com os campeonatos de karts, e aí, a partir daí começou a paixão a sério por aquilo que é a competição, os automóveis e todo este mundo que é o mundo do automobilismo. Essa paixão já foi passada para os seus dois filhos ou não? Eu gostava. Eu já semeei lá a semente. Mas eles ainda não se puseram sozinhos dentro dos carros? Já conduzem os dois. Tanto o Santiago como a Bárbara. Que idade é que eles têm? A Bárbara fez agora 11 anos, o Santiago vai fazer 13 e eles tinham os seus 6 ou 7 anos quando os ensinei a conduzir sozinhos já o meu carro, já os conduziram, agora é mais fácil com caixa automática. E nos karts também já tiveram a sua iniciação, mas é uma coisa que eu também não quero forçar, ou é algo natural que eles querem, porque a grande diferença deles para a minha realidade é que eu vivia naquele mundo das oficinas, dos carros, tudo à minha volta eram os automóveis, era um negócio da família, era algo que fazia parte de nós. E hoje é uma realidade mais distante, não faz parte do dia-a-dia deles, mas se for esse o caminho que eles quiserem, ou se quiserem experimentar e conhecer um bocadinho melhor, estou cá para incentivar. Nessa aventura que foi criar a sua própria equipa na adolescência, descobriu nesse momento que tinha algum espírito de empreendedor? A nossa família é uma família de origens humildes, sempre foi o empreendedorismo, foi o nosso dia-a-dia, criar empresas. Drive, não é? É um drive. Aliás, naquilo que é o nosso círculo mais próximo familiar, todos empreenderam, ninguém trabalhou no sentido de trabalhei para. Todos criaram os seus próprios negócios, criaram o seu próprio futuro e a sua própria história, e isso foi algo que eu percebi sempre como normal e sempre tive essa vontade e essa iniciativa de fazer acontecer e de criar e os negócios da família e o que os outros estavam a fazer. Eu passo para os automóveis muito cedo, para o que era normal da altura, onde sou confrontado com pessoas muito mais velhas que eu, com muito mais experiência do que eu, e era eu, 2 mecânicos, tinha que arranjar os meus patrocínios. E tinha que idade, Ricardo? Quando passei para os automóveis, tinha 17 anos. Eu sempre tive essa vontade de ter o meu próprio dinheiro, fazer, mas uma coisa que é muito engraçada, e hoje olhando para trás, retrospectiva, e eu acho que isso fez muita diferença naquilo que eu sou hoje, nunca foi o dinheiro, foi muito fazer e de construir e de ter um resultado, um output. E é nessa altura também que começo a me envolver mais naquilo que eram os negócios familiares, nos automóveis, e para mim era normal, eu pensei sempre que ia viver dos automóveis e para os automóveis, e acabou por ser muito, muito natural montar a equipa. Eu tinha o carro, no fim de semana íamos com os mecânicos para as pistas fazer os treinos. Quem é que foi a pessoa até hoje que mais o inspirou no modelo de liderança? Quem mais me inspirou é claramente o meu pai, porque vi-o a crescer, também do lado dos meus avós. O meu avô, neste caso materno, foi também uma grande referência, que é um homem de fazer e de fazer acontecer, e sem papas na língua, de pôr as coisas a rodar. Modelos de liderança, eu acho que somos e todos somos influenciados por muitas coisas, e até de pequenas coisas, não é necessariamente um grande líder que muitas vezes nos inspira, obviamente que há vários que sigo e que gosto, mas são às vezes pequenos detalhes de pessoas
que eu vejo nessa liderança natural que vimos muitas vezes na rua, que nos vão construindo também a nós e a nossa personalidade. E atenção a esses detalhes, que eu penso que é muito importante, esses pequenos detalhes que nos vão inspirando a fazer melhor. São esses pequenos detalhes que depois o fazem sentir de forma especial, momentos mais difíceis até com parceiros que têm, como foi agora em Madrid com esta questão da Covid, que sei que tiveram algumas situações mais difíceis de gerir e que nos fazem sentir o coração mais apertado. Sente que nesses momentos essa sua forma de estar o faz sentir de outra maneira esses momentos? De facto, em Espanha, esta situação do Covid-19 foi muito mais dramática. Primeiro tivemos vários casos dentro da nossa organização, faleceu um dos nossos melhores colaboradores em Madrid. Tudo isto, o processo de tomada de decisão, as circunstâncias, a moral de toda a equipa é altamente afetada e onde o ponto que falávamos antes dessa determinação, de saber claramente para onde vamos e como é que temos que fazer, essa confiança e essa assertividade é muito importante. Mas se o Ricardo olhar para trás e para hoje e comparar, sente que há um líder diferente em si ou não? Sem dúvida, porque tivemos que todos na organização que aprender com esta situação e foi algo que nos marcou a delegar mais, a estar mais próximo. E há aqui algumas palavras que claramente me marcaram ao longo deste período: a importância da proximidade, a importância da agilidade, tudo está a acontecer tão rápido e a alterar-se, os cenários a alterarem-se tão rapidamente que o que é hoje verdade como tendência amanhã já não é aquilo que podemos esperar que vai acontecer daqui a 15 dias, é diferente. Portanto, essa monitorização e a criatividade. Claramente a criatividade é algo que marca este momento, porque aquilo que são os padrões normais, o protocolo normal de atuação, fomos obrigados a abandonar e a ter a criatividade e um processo mais criativo de tomada de decisão e de implementação de novos protocolos de trabalho para fazer face a esta nova realidade, ajudar os nossos colaboradores e podermos continuar próximos dos nossos clientes. Então eu convido a agarrar na sua proteção, pode ser que lhe traga mais criatividade ainda e olhe, não sei se quer dar uma voltinha. Vamos a isso. Bora? Oh meu Deus! Adoro! Epá, eu quase... Está feito à medida. Uau! Pode ser. Obrigada, Ricardo.